Meus irmãos, saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Mais uma vez chegamos até vocês para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Neste dia vamos estudar a lição 9, né? O título é As Histórias e as Poesias Falam ao Coração, né? Vamos estudar esse tema muito importante e, para a glória de Deus, vamos aprender um pouquinho mais da sua palavra, né? Dessa lição que vem sendo extremamente importante para nossas vidas, né, nossa edificação e para o conhecimento da palavra de Deus, né, que a gente passa a conhecê-la cada vez mais, a amá-la, admirá-la e praticar em nossa vida. Vamos fazer uma oração para iniciar, né, e já entraremos na nossa lição, uma lição bastante importante para nossas vidas. Fazer uma oração, já vamos iniciar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos pelas bênçãos concedidas, pela tua misericórdia, pela tua bondade para conosco. Em nome de Jesus, meu Deus amado, nos abençoe esta manhã, abençoe cada aluno, cada ouvinte, cada um de nós que estamos aqui, meu Deus, fazendo essa transmissão, que o Senhor possa abençoar, recompensar com as ricas bênçãos espirituais. Que o Senhor possa nos usar e abençoar todos que estão ouvindo, meu Deus amado, que a palavra do Senhor possa achar guarida nos corações e que possamos colocá-la em prática cada dia mais. Se conosco, pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vem numa evolução, né, com relação ao estudo, né, da revista A Supremacia das Escrituras, né, e a gente já passamos por 8 lições, né, vem passando rapidamente, e nós chegamos então na lição 9. Passamos pela lição 1, a autoridade da Bíblia, lição 2, inspiração divina da Bíblia, a 3, a inerrância, a 4, a estrutura, e essas lições que nós estamos vendo, da lição 8, né, que falou sobre a lei e os evangelhos, e a lição 9, vamos falar dos livros históricos e poéticos, e depois os livros proféticos, o livro de Atos e Lucas, né? E é uma continuação da lição 4, porque a 4 ela mostrou a estrutura da Bíblia, e agora a partir dessa estrutura a gente vem desenvolvendo as partes, né? Vamos falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas é basicamente uma continuação da lição 4, né? De veio da estrutura geral, agora vindo para as partes menores, né, trazendo uma visão panorâmica dos livros, né, mas um pouquinho mais de informação. A lição 5, como ler as Escrituras. A lição 6, a Bíblia como guia para a vida, umas lições mais práticas, né, a 5, a 6. E a 7, a Bíblia transforma as pessoas. A lição passada, falamos sobre a lei e os evangelhos, no comparativo ali da lei, né, do Pentateuco, que nós vimos com os evangelhos. A comparação ali da questão da lei e da graça, vimos também, né, foi uma lição bastante interessante, espero que os irmãos tenham acompanhado, né, e se não acompanharam, temos, graças a Deus, a oportunidade de rever o vídeo, né. Vimos que a lei ela tem os aspectos morais, cerimoniais e civis, né, vimos isso também, e até uma questão do porquê que nós não guardamos, né, os mandamentos cerimoniais, né, foram cumpridos em Jesus, né, e nós basicamente agora seguimos as ordenanças de Jesus, em que ele segue os mandamentos morais e cumpriu nele os mandamentos cerimoniais, né? Então nós temos aí uma questão que é bastante interessante e importante para nossas vidas. E hoje nós vamos estudar a lição 9, né, as histórias e as poesias que falam ao coração. Vamos ver sobre os livros históricos e os livros poéticos, né, nessa divisão que nós temos na nossa Bíblia, que foi feita na Septuaginta, na tradução do hebraico para o grego, né? Então nós vamos ver esses pontos, alguns livros, passar um panorama, vendo de forma sintética, resumida, mas que para nós é importante, quando nós formos ler a palavra de Deus, nós vamos ter essa visão sintética, resumida, panorâmica, e quando a gente lê, a gente vai pegando os detalhes, e aí a gente vem do macro para o micro, né? Então a gente passa a ter uma visão melhor das coisas, né? Melhor do que sair lendo, a gente às vezes perde algum contexto, mas tendo a visão do contexto, a gente vem resumindo e fica melhor, né, para lermos a palavra de Deus. O nosso textuário, ele traz um salmo, né, diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Então vemos aqui já um salmo muito belo, né, mostrando um contraste, mostrando sentimentos. Vamos ver isso, né, que os salmos, os livros poéticos, ele tem esse apelo
de mostrar sentimentos, né? Então ele fala, estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. E aqui já vem um conselho, né? E o Salmo 119 fala muitas vezes a palavra vivifica-me, né? Então a palavra de Deus, ela vivifica, né, a nossa vida, ela traz vida para nós. A verdade prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. Vamos ver isso nessa lição, né? Os livros históricos, ele mostra na história a soberania do Senhor, né? E os poéticos mostram a sabedoria de Deus. Vamos ver isso no primeiro e segundo tópico e uma síntese no terceiro tópico com relação a isso. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações, né? Então, graças a Deus, nós temos essa certeza na palavra de Deus, que nós vamos encontrar ali produção de fé em nós e esperança, né? Vendo a soberania de Deus, de que Deus está no controle, né? Por mais que a situação seja difícil, está nas mãos de Deus, né? E por mais que pareça que não há coisa boa nessa vida, às vezes pode parecer isso, mas Deus, ele tem para nós, lá no final, né? As melhores coisas para nós, né? Em glória em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, eu vou ler juntamente com os irmãos, está em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 20 ao 25, e depois o Salmo 119, do versículo 105 ao versículo 108. Vamos fazer a leitura, e esse texto de Deuteronômio é interessante, porque ele faz assim uma orientação já, né? Deuteronômio 6 e 20. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Vendo que aqui é Deuteronômio, tá? Está lá no livro da lei, lá no tempo de Moisés. E aí ele fala assim, então dirás a seu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que jurava a nossos pais. Então veja que aqui está contando a história, né? Quando os filhos perguntarem o que nós vamos falar, então conta a história, né? Para produzir fé e esperança. Versículo 24. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Então veja, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje, e aqui a gente vê que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Nós vamos ver nessa lição aqui que Israel não cumpriu isso, né? E aí aconteceram problemas drásticos e graves, né? Devido a que eles não temeram e não guardaram os mandamentos do Senhor. Versículo 25. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Será para nós justiça, né? Então, quando cumprimos os mandamentos, será para nós justiça. E agora, pulando aqui para o livro dos Salmos, Salmo 119, e verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Jurei, e eu cumprirei que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Então vejo aqui, fazendo referência à palavra de Deus, trazendo emoção, né, ao texto, e isso é interessante, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso nessa lição. Então nós vamos estudar, meus irmãos, resumidamente, né, panoramicamente, os textos, os livros históricos e poéticos, né? Eu falo panoramicamente, resumidamente, porque em uma aula não daria para detalhar tudo, né? Já passamos por revistas da Escola Dominical, os irmãos que fazem curso teológico veem que são livros e livros, né, falando desses assuntos, né? Então aqui é uma síntese, né, como eu falei, da continuação da estrutura da palavra de Deus. Então, para os irmãos terem ciência, né, eu trouxe aqui essa tabela, né, para a gente relembrar a questão da organização da nossa Bíblia, né? Como a nossa Bíblia está organizada, né? Ela não está organizada em ordem cronológica, mas sim em blocos, né, em conteúdos de acordo com o seu conteúdo, né? Então, os primeiros 5 livros da Bíblia, vimos na lição passada, é a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
E agora vamos ver os livros históricos nessa lição de hoje, que é esse segundo bloco, essa segunda coluna dessa tabela. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e também os livros poéticos, que é a terceira coluna dessa tabela, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então nós vamos passar por esses dois blocos hoje, né, por todos esses livros, um vislumbre, numa visão bem panorâmica para nós. E como eu falei, a gente parte do macro para o micro, né? A gente pega da parte maior e vem depois entrando nos detalhes. A nossa introdução, ela fala o seguinte: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Então são várias formas de contar, né, a palavra de Deus. Nós vimos isso em lições passadas também, né? São várias maneiras diferentes, né? Deus, ele inspirou aquilo que ele queria que fosse escrito, porém ele não retirou a peculiaridade de cada escritor, né? Então o modo de escrever, o gênero literário, e outras peculiaridades de cada escritor, né? A regionalidade, palavras específicas da época, conceitos científicos da época também. Deus permitiu que fosse feito dessa forma, né? Então a palavra de Deus, ela tem as palavras da forma como Deus queria, devido à sua inspiração. Lembrando que inspiração é inspiração para escrever, né? E aí Deus manteve, né, a peculiaridade de cada escritor. Então, para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem de literatura chamada de narrativa. Ficou um pouco rebuscadinho ali na hora de passar para o slide, né, da transmissão, mas é narrativa, né? Então nós vamos ver os livros históricos, eles estão escritos em forma de narrativas, né? Estão contando a história, né? Os livros poéticos e de sabedoria, que é a terceira coluna do que nós vimos na tabela, né? Recorre ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações, né? Então a intenção é essa, né? Fortalecer os nossos corações, trazer sentimentos para que o coração da pessoa fique feliz. E o texto interessante de Provérbios 17 e 22, diz assim, que o coração alegre é como um bom remédio, né? Então o coração alegre é como um bom remédio, e a palavra de Deus, ela atinge o nosso coração, o nosso sentimento, que nos traz alegria, né? E é um bom remédio para nós, né? A palavra de Deus tem esse efeito. Então aí, mais uma vez, eu reforço a importância de se ler a palavra de Deus, né? A importância de se ler, né, os salmos, provérbios, né, e os textos poéticos que trazem alegria para nós, né? Alegria para nós, e isso nos deixa medicados, né? Como diz o texto aqui de Provérbios, o coração alegre é como bom remédio, né? Então nos faz muito, muito bem isso. A palavra-chave dessa lição é coração, né? Fazendo referência a sentimentos, né? Então essa é a palavra-chave. O primeiro tópico que nós vamos estudar aqui, as histórias do Antigo Testamento, né? Fazendo menção dos livros históricos, como eu já mencionei, né? E vamos seguir aqui os textos da nossa revista, né? Que eu falei isso várias vezes já, foi muito bem escrito, muito bem detalhado, muito bem claro, e para nós é muito, muito bom, né? Então os livros históricos, eles foram escritos em forma de narrativa, como eu já comentei, e a narrativa abrange mais de 40% do Antigo Testamento, né? Então um bom conteúdo em forma de narrativa. Narrativa deve ter o enredo, a trama e personagens. É isso que nós vemos. Deus, ele é o ator principal disso tudo, né? Já falei em outras aulas e quero repetir aqui que a Bíblia, ela não é um livro que conta a história de pessoas, né? Mas ela conta a história de como Deus interage com essas pessoas, né? É uma história de Deus, né? E aí tem as pessoas que estão nessas histórias e nós vamos ver como Deus age com essas pessoas e nós aprendemos sobre Deus com relação a isso, né? Como Deus agiu com o pecado de tal pessoa, como Deus agiu com as benevolências de tal pessoa, como Deus agiu com a fé de tais pessoas. Então nós estamos vendo Deus agindo com as pessoas. Então o foco é Deus, o ator principal é Deus, né? Nós vemos como que Deus, ele age com as pessoas, né? São a história daquilo que Deus fez para as pessoas e através delas, né? Então tem a história de Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros personagens, mas
o principal é Deus, né? Como Deus agiu, né? Fez para as pessoas e através destas pessoas, né? Então, e é o mesmo Deus que nós servimos. Então nós aprendemos muito com isso. Vemos como é que Deus agiu. Então, como que Deus vai agir na minha vida? É só a gente conhecer, ler a palavra de Deus. Vamos ver como Deus agiu e como Ele vai agir conosco. E aí nós vemos os padrões de Deus, como Deus ele vai fazer conosco, né? Os mandamentos, ordenanças, né? A graça de Deus. E assim nós aprendemos sobre Deus, tá bom? Então Deus é o personagem principal dessas narrativas. Os livros históricos são um total de 12 volumes que relatam a história de Israel desde a entrada em Canaã. Lembrando que, né, o Pentateuco ele termina ali com a morte de Moisés, né? E Moisés não entrou na terra de Canaã, né? Deus não permitiu, ele morreu no deserto, né? Assim como uma boa parte dos israelitas que murmuraram ali, né? Quando Josué, os 12 espias, né, espiaram a terra de Canaã, voltaram com notícias, e ali Josué e Caleb animados, encorajando o povo, e os outros 10 espias desanimaram, né? Desanimaram, né? Eles disseram que as pessoas que eles viram lá eram gigantes, né? E as pessoas viram eles como gafanhotos, e eles se sentiam como gafanhotos também, né? Desanimou todo o povo, e aí Deus falou assim, ó, só vai entrar Josué e Caleb aqueles que são menores de 20 anos. Né? E os que são maiores de 20 anos para cima, todos vão morrer no deserto, inclusive Moisés. Então, a entrada de Canaã marca o início dos livros históricos, e ali começa com Josué. Então, a entrada em Canaã, cerca de 1400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, um período de 1000 anos, né, tem essas histórias, que aí começa com a entrada de Canaã, e lá em Esdras e Neemias nós vemos o retorno do cativeiro de Judá, do povo de Judá. Então é toda a história de Israel ali, da entrada em Canaã, aí eles perdem a bênção e depois eles têm o retorno que Deus permite, né, ao retorno da terra prometida. Então nós temos 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. São esses 12 livros que compõem os conteúdos dos livros históricos que estão aqui nesse slide, né? Para os irmãos poderem conferir os 12 livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida, né? Então Josué foi convocado, escolhido por Deus. Josué já era general do exército, já estava à frente nas batalhas. Ele, como eu falei, ele participou do grupo dos 12 espias, né? Ele esteve lá no Sinai, quando Moisés recebeu as tábuas do mandamento. Josué estava lá perto, né? Estava ali no Monte Sinai. Então ele era um aprendiz, né, de Moisés, um leal servo, né, aprendiz de Moisés, e ele foi comissionado para esse trabalho. E no livro de Josué fez coisas grandiosas, né? Poderia ter feito mais, mas o que ele fez foi algo grandioso. E aí, meus irmãos, as gerações seguintes, para assegurar a hierarquia, a herança, né, disputaram espaço com outras nações. Então eles entraram na terra de Canaã, disputaram espaço com outras nações, e aí os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos, né, que eu já tenho falado aqui. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história, né? E nós vemos Deus aqui em todos os momentos da história do livro de Josué, né? O livro de Josué compreende um período de 30 anos. Ele relata desde a travessia do Rio Jordão até a morte de Josué com 110 anos. Então os irmãos vão se lembrar que no início já ali, para eles entrarem na Terra Prometida, Deus parou o Rio Jordão, né? E aí eles conseguiram atravessar o Rio Jordão, né? A Bíblia diz que ficou um montão de água, né? Porque o rio tem correnteza, então parou e fez um montão de água. O povo atravessou, né? Já foi um milagre ali, vemos Deus ali já agindo na travessia, né? Vemos Deus ali também já na conquista das cidades. Jericó, né? Um exemplo muito clássico disso, né? As muralhas caíram com o povo gritando, né? Dando ali durante 6 dias dando uma volta, no 7º dia dando 7 voltas, depois eles gritaram e as muralhas vieram ao chão ali, vendo ali o grande
milagre de Deus, e ali é muito bonito, porque o que Deus prometeu lá no início para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Deus vinha cumprindo agora. Né? Deus vem cumprindo agora na vida do povo ali com Josué. Então é muito bonito ver essa junção, né, vendo as coisas acontecerem na história. E aqui o escritor da revista, pastor Douglas Batista, ele coloca assim, que esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Deus prometeu lá para os patriarcas, e agora Deus vem cumprindo essas promessas, né? Então Deus, ele é maravilhoso. Então Josué divide as terras nas tribos, né? Passa ali conquista e divisão de terras, né? E aí com 110 anos Josué morre, né? E aí nós vamos ver o próximo ponto aqui, a história dos juízes, que após a morte de Josué, Deus foi levantando pessoas para socorrer o povo, né? Eles tinham a função na parte questão de dar direção ao povo, também julgavam questões do povo, lideravam em batalhas algumas vezes, né? E aqui o período de juízo é um período complicadíssimo da história de Israel, um período bastante complicado. Por quê? Vamos comentar aqui. Então, depois de Josué, os juízes governaram até o período do profeta Samuel. Então Samuel foi o último juiz, né? Aquele Samuel que consagrou, né, a Saul, a Davi. Esse Samuel foi o último juiz, né? E foi do período de a morte de Josué até Samuel, nós vemos ali esse período dos juízes. No livro dos juízes, nós vemos o governo adotado pelos israelitas, que mostra a teocracia, né? Não tinha um rei, não era monarquia ainda, não tinha um líder geral, né? Mas ali a intenção era que o povo servisse a Deus, né? Deus seria o seu governante. Mas esse período mostrou que o povo de Israel falhou em ser leal a Deus. O povo de Israel falhou em ser leal a Deus. E aí problemas aconteceram, né? Problemas aconteceram. E Josué, quando ele estava para partir, né, nos últimos capítulos do seu livro, ele dá orientação ao povo. Então veja que orientação bela, né? Josué 24 e 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram no outro lado do Eufrates e no Egito. E sirvam o Senhor. Então vejam a orientação de Josué, né? Ele orienta. E o versículo 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolheu hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem vossos pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Aí ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Josué tinha postura, né? Firme. Ele fala, vocês escolham, ou serve a Deus, ou parecia com Elias, né? Então, postura. E o povo aqui deu uma resposta também muito boa para Josué. A resposta do povo nesse momento foi uma resposta excelente. Então o povo respondeu, versículo 16, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Por quê? Porque esse povo aqui estava vendo os milagres de Deus acontecerem, né? E Josué na liderança ali, eles viam a mão de Deus sobre o povo. Né? Só que aí o versículo 31, veja o detalhe aqui, né, do mesmo capítulo. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Né? Então aqueles que conviveram com Josué, depois que ele morreu, os anciãos, o povo ainda serviu a Deus. Porque eles sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Esse texto aqui é interessante porque ele fala o período, né, em que o povo servia a Deus. Porque depois desse ponto aqui, aí a situação complicou. Né? Complicou bastante. São cerca de 400 anos da história com a atuação dos 12 líderes, né? Então juízes foram 12 juízes que serviram a Deus ali nesse período. Nessa época não havia rei em Israel, Juízes 18 e 1, e aí que aqui está o problema, né? O texto que mostra a problemática de tudo isso, Juízes 21 e 25, onde fala que cada um andava como queria, né? Então eles falharam em servir a Deus, ter a Deus somente como Senhor e seguir a sua palavra. Então aqui eles faziam o que cada um queria, ele fazia, e aí estava o problema, né? Porque eles não conseguiram
expulsar todos os povos da terra. Eles conviveram com os outros povos ali em Canaã. Eles fizeram casamentos mistos, casavam com aquelas pessoas que estavam ali, né, deixaram de obedecer a lei que mandava que casasse somente entre eles, mas eles passaram a casar com as pessoas de fora e serviram os deuses deles, né? Então passaram a servir outros deuses também. E aí começaram-se os problemas, né? Com o resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. E eu coloquei 3 versículos aqui, que está na nossa lição, para mostrar, né? Juízes 3 e 8. Diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Então passaram a ser servos de outro povo já. Né? Isso foi acontecendo dessa forma. Eles abandonaram a Deus, Deus permitia, né, que eles fossem feitos servos por outro povo que estava ali, e aí Deus levantava um juiz. Né? O povo clamava a Deus, Deus com misericórdia atendia, levantava um juiz, era liberto. O povo servia a Deus um pouquinho e de repente, de novo, o povo desobedecia. Aí vinha um outro povo para subjugar o povo de Israel. O capítulo 6, versículo 1, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Então veja mais uma vez. E isso vai se tornando um padrão cíclico no meio de juízes. Né? Eles pecam, são feitos servos de outro povo, Deus permite, Deus levanta um juiz, eles são libertos, servem a Deus, eles pecam e depois eles vão acontecendo tudo de novo. Mais um texto, Juízes 10, versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Então os irmãos vão vendo aqui essa questão. Eu mostrei um texto de Juízes 3, de Juízes 6 e de Juízes 10. Então são textos diferentes, de povos diferentes, em que Deus permite, né, essas questões, essa servidão a outro povo, para o povo despertar. Né? E eles despertavam, clamavam a Deus, Deus ouvia, mas o povo não permanecia, não conseguiam permanecer. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Né? Então, Deus ia levantando pela sua misericórdia. Juízes 3 e 9, os filhos de Israel clamavam ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo, e mais novo do que ele. Então veja que Deus levantou já um juiz aqui para socorrer o povo. Juízes 6 e 8. E o Senhor lhes enviou um profeta, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei de vocês da casa do Egito, da casa da servidão. Então Deus está falando com o povo aqui para atraí-los, né? E 10 e 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. Então são exemplos de que o povo, Deus subjugou, permitiu que o povo fosse subjugado por outro povo. E aqui eu mostrei também que o povo, eles voltavam para Deus, né, após sentir o peso ali do problema. Então, Juízes foi nesse movimento cíclico, né, de acontecimentos, né, o povo abandonava a Deus e era levado, e outro povo subjugava eles se arrependiam, Deus mandava um libertador, né, e assim, infelizmente, foi acontecendo. Alguns juízes tem bastante escrito sobre eles, né, Sansão, Gideão, outros são apenas citados, passa rapidamente, mas é um livro bastante interessante para nós e para o nosso aprendizado, né? Para o nosso aprendizado. Deus tem misericórdia, né? Mas Deus também usa alguns meios para nos quebrantar e nos trazer de volta à presença dele. Né? Como eu falei, é a história de Deus, né? Como Deus ele age conosco. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divina. O terceiro ponto aqui do nosso primeiro tópico ainda dos livros históricos é as histórias dos reis. Né? Então, passado o período dos juízes, ocorreu a transição para a monarquia. Né? Samuel foi o último juiz, como eu já disse, e ali o povo pediu um rei. Né? Eles viam nas nações vizinhas, pediram um rei, e Deus permitiu, e Deus deu a eles Saul. Né? Então, começou com Saul. A história dos reis é narrada nos livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Nesses livros é que estão essas histórias. Por volta do ano de 1050, Deus constituiu Saul como rei em Israel.
né? Como eu falei que já, foi o primeiro, porém Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim, que não teria fim. E aí nós vemos esse cumprimento em Jesus, né? Fala Jesus, filho de Davi, né? Então ele dá sequência a esse reinado de Davi, né? Vem da linhagem de Davi, Mateus mostra isso, e aí vai ser um reino eterno, porque Jesus vai governar pela eternidade. Após Davi vem Salomão, Salomão lhe sucedeu, e após a morte de Salomão o reino se dividiu, né? Israel no reino do norte e Judá no reino do sul. Como eu disse, visão panorâmica, né? Já passamos por uma revista somente sobre o livro de Reis, e ali foi excelente, mas aqui é a visão panorâmica, tá bom? Por isso estamos passando rapidamente. E a divisão ficou dessa forma, né? Israel, reino do norte, 10 tribos, 19 reis, foi para o exílio em 722 a.C. Judá, no reino do sul, 2 tribos, 20 reis, exílio em 587. Né? Judá permaneceu mais tempo porque tiveram reis mais piedosos, reis que serviram a Deus. Já no reino do norte já começou errado e foi errado até o final. Né? É uma história trágica, né? Bem complicada. E eu botei aqui que o reino do norte, Israel, todos os reis são acusados negativamente. Então Deus, ele mostra que todos esses reis fizeram coisas ruins, né? Eles não foram bem, por isso foram levados cativo antes. O reino do sul, Judá, 2 reis são elogiados sem restrições, Ezequias e Josias foram excelentes, né? 6 reis são parcialmente aprovados, Asa, Josafá, Joás, Amazias, Azarias e Jotão, e os demais foram acusados negativamente. Então vejam que quando o povo de Israel foi levado cativo pela Assíria, né, que está aqui, a Assíria, né, e Israel, Judá se voltou a Deus, né? O rei Ezequias se voltou a Deus e Deus não permitiu, né? Deus em um dia matou 185 mil pessoas do exército assírio e livrou Judá do cativeiro. Porém, mais adiante, em 586, Judá caiu pela Babilônia, né? Então eles também foram levados cativos. Judá foi levado cativo em 3 remessas, né? Primeiro os mais importantes, né? Daniel estava lá, seus 3 amigos, né? Então, e depois foram levados as outras pessoas, foram em 3 remessas. Os 70 anos de cativeiro, né? Contado a partir da primeira data do cativeiro de Judá até o primeiro retorno, né? Então dá 70 anos ali. Ambos os reinos, né? Acho que eu pulei uma parte aqui. Ambos os reinos se rebelaram, né, e foram levados cativos. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi, né, e do reino de Judá a esperança messiânica se cumpriu em Jesus, né? Foi o que eu falei, né? Jesus, ele é da linhagem de Davi. Seguindo ainda, este será o texto, né, de Lucas 1, 32 e 33, para mostrar aos irmãos esse ponto com relação a Jesus. Diz assim: esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, né, da linhagem de Davi. Então esse trono será eterno, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, né? Então nós vemos aqui a comprovação, né, e muitos outros textos, né, mas aqui só esse vamos mostrar com relação a esse assunto. Então nós vemos que Jesus, ele faz parte dessa linhagem, né? Deus permitiu isso, e nós vamos vendo aqui, meus irmãos, a soberania do Senhor, Deus sendo soberano e colocando esses detalhes, né, e cumprindo a sua palavra no decorrer do tempo, né? Então nós vamos vendo a soberania do Senhor aqui, e isso nos traz tranquilidade, nos deve trazer esperança, porque se Deus falou, ele vai cumprir. Como é que eu vejo isso? Estamos vendo aqui, né, Deus cumprindo a sua palavra em todos os momentos, mostrando na história que Deus, ele é soberano e a sua palavra não falha, né? Então nós cremos no arrebatamento, nós cremos na grande tribulação, nós cremos que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, né? Cremos no milênio, no trono branco, nós cremos que tudo isso vai acontecer. Por quê? Porque na história Deus, ele mostrou que a sua palavra não falha, né, e não vai falhar. Acho que eu me confundi no slide aqui. Tá bom. Essas narrativas mostram
né? Que os planos do Senhor não podem ser frustrados, né? Não podem ser frustrados. E que o bem-estar de uma nação depende da fidelidade do povo com Deus, né? Vemos aqui que enquanto o povo servia a Deus, tudo ia bem, prosperava, as coisas aconteciam, as plantações iam bem, o povo enriquecia, o povo era feliz, né? Só que quando o povo ia mal, não servia a Deus corretamente, tudo ia de mal a pior. E isso também é para nós, para nossa nação, né? Para o nosso país, para o nosso mundo, para nós. Também é dessa forma, né? Então devemos servir a Deus, né? A nossa casa servir a Deus, o nosso país servir a Deus. Então, Salmo 33:12 diz o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, a nação que escolhe Deus como Senhor, ela vai prosperar. Agora, a nação que não escolhe Deus como Senhor, vai ter problemas, né? Então, precisamos, por isso a importância das eleições, né? Por isso a importância que esse ano eleitoral nós precisamos votar bem, né? Pessoas que sirvam a Deus e colocar esse texto aqui em prática, né? Servimos a Deus com a nossa nação. Então, o primeiro tópico, passamos aqui rapidamente, né? As histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia divinas, né? Que apesar de todos os pesares, Deus não retirou sobre eles a sua promessa, pelo contrário, manteve, né? E enviou Jesus para cumprir. O segundo tópico, nós vamos ver os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. O primeiro item é os livros sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais, né, que fala de sabedoria, né? E poéticos, porque ensinam sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São livros chamados de sapienciais e poéticos, mostram sabedoria e trazem a poesia. Eclesiastes, por exemplo, foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia, né? E aí o escritor põe aqui, né, de forma geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, né? E vemos isso no livro de Eclesiastes, né? Parece que é uma conversa, né? O modo que foi escrito. E a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções, né? Atingem o intelecto e as emoções. Então nós vemos que Deus ele se preocupa, né, conosco de várias formas, né? E nos deu a sua palavra de maneiras diversas para alcançar-nos de diversas maneiras, né? Deus poderia colocar somente uma forma de escrita, né? Toda em forma de revelação ali, o texto em forma de mandamentos, mas não. Deus, pela sua misericórdia, nos coloca a palavra de Deus de formas diferentes, né? Porque em um dia eu posso estar animado para ler um texto mais técnico, entre aspas, né? Vou ler um livro de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, mas às vezes eu estou quebrantado, eu vou ler um salmo, né? E Deus vai me alcançar de formas diferentes, né? Então nós vemos Deus agindo de formas diferentes para nos alcançar, né? E a misericórdia de Deus, ela está em tudo isso. Então, na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. Então, veja que isso aqui é maravilhoso, né? Refere-se à sabedoria prática, mais prática do que teórica. Vemos isso daí no livro de Provérbios. Ali é muita prática, coisas bastante práticas para nós, né? E falando em prática, eu separei um texto aqui, Provérbios 23:12, diz assim: aplique o seu coração ao ensino, quer dizer, aplique, né? Aplique, coloque esforço e uma prática nisso, e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Então, as palavras do conhecimento, né, vemos aqui para nós colocarmos, aplicar nisso, né? Colocar uma prática nisso, né? E esforço, né? Então, é um provérbio bastante interessante. O segundo item, Eclesiastes, Provérbios e Jó. Vamos falar desses 3 livros, né? Eclesiastes, Provérbios e Jó, mais uma vez de forma panorâmica, né? Já estudamos numa escola dominical, numa revista sobre Jó, né? Para mim foi maravilhoso, né? Os irmãos que não
passaram por essa lição aqui, compre o livro, né? A CPAD tem. Compre o livro e leia, que foi algo tremendo para nós. O tema de Eclesiastes está na frase, é tudo vaidade, Eclesiastes 1 e 2, indicando a efemeridade da vida humana. Né? A vida humana é passageira, ela é breve, né? Então as pessoas se apegam muito a isso, ele fala que é tudo vaidade. Né? Nós temos que pensar na eternidade, né? Pensar lá no final. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Né? Então, lá no final, né, Salomão, nos seus finais dos seus dias, o homem mais sábio da terra, ele entendeu. Né? E ele coloca isso num versículo, que o sentido da vida é teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, temer a Deus é extremamente importante. Lembrando que foi escrito por Salomão, né? O homem mais sábio. E Salomão errou muito durante a sua vida, mas no final da vida ele se acertou. Nós vemos aqui. Né? Então ele fala, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. É o principal. É o principal. Né? E Eclesiastes, a palavra Eclesiastes, na tradução grega do hebraico, significa aquele que convoca uma congregação. Então, aquele que convoca uma congregação. Isso quer dizer a palavra Eclesiastes. Né? E aí, com a finalidade do quê? De pregar para ela. Então, ele quer fazer um ajuntamento para pregar para aquela congregação. Né? Isso é a palavra Eclesiastes. E no versículo 1, ele fala a palavra do pregador. Né? Então, é o pregador, né, conclamando uma congregação para trazer uma palavra. Né? Ele fala, Eclesiastes 1:1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, o pregador ele conclama, né, as pessoas a abandonar a confiança na vida secular, né? E ele fala que o final de tudo isso é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes 12 e versículo 13 é o texto que está aqui na sua tela. Então, Eclesiastes, resumidamente, é isso. Provérbios, né, o tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência ou sabedoria. Então, temer a Deus é o começo de tudo. Temer a Deus é o começo. Né? Ensinando que observar os princípios divinos faz pessoas sábias. Né? E nós vemos isso na prática, na nossa vida hoje. Né? Pessoas que, às vezes, não têm nenhum estudo, mas por temer a Deus, são pessoas sábias. Né? Tem conhecimentos que vêm por estudo, por experiência, né? Sabedoria, né? Mas a sabedoria que vem do Senhor, ela vem do temor do Senhor. E Provérbios, a palavra Provérbios, da tradução grega do hebraico, significa ser como, ou comparado com. Né? Então ele faz comparações. Entende-se que o propósito do autor é apresentar o contraste entre uma vida de sabedoria e uma de insensatez. Então, por muitos versículos de Provérbios, nós vemos isso. Ele comparando, né? O insensato com o sábio, o insensato com o sábio. E faz essas comparações. Então, Provérbios, na tradução grega do hebraico, é comparado com. Né? Então, no texto nós vemos isso, né? Essas comparações que o escritor faz. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Né? E aqui ele cita Provérbios 31 e 30, fala assim, enganosa é a graça, e vã é a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Né? Então, quem teme a Deus é digno de ser honrado. Né? E é por isso que na igreja, né, o nosso pastor fala, né, na separação de consagração de obreiros, né, que o obreiro precisa respeitar a igreja, né, precisa honrar a igreja. Né? A igreja não está lá por causa dele, mas ele por causa da igreja. Né? Então, nós vemos que os crentes, né, as pessoas que temem a Deus, devem ser honradas. Né? E Deus, o próprio Deus, faz isso. Né? Vamos ver aqui depois no caso de Jó. O próprio Deus honrando a Jó, né, falando dele. E nós vemos isso também na prática, né, Deus abençoando seus servos que o temem. Né? Que o próprio Deus traz essa honra. Né? Então, Provérbios ele traz essa comparação, né, esses contrastes. Esse, né, o que eu estava lendo agora, Jó, né, e agora Jó, também um livro poético, né, que foi escrito de uma forma poética, vemos ali diálogos, né, mas a composição é forma poética. O tema de Jó é o sofrimento.
né, é o sofrimento. Jó, no capítulo 1, versículo 21, ele fala assim: no seio do ventre de minha mãe, e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então vemos aqui o sofrimento, né? Perdeu tudo, né? Então, nós vemos isso. E a palavra Jó, a tradução do hebraico, não se tem uma definição exata, precisa, né? Porque traduções são complicadas, né? Em alguns casos. Parece significar, onde está meu pai? Né? É o nome Jó, né? Parece significar isso, onde está meu pai? Né? Que também faz um pouco de alusão aí à sua vida. Né? Então, o livro narra a experiência de um personagem real. Jó é real. Nós vemos outros escritores fazendo citação de Jó, né? Tiago é um deles, faz citação de Jó. Então, a Bíblia confirmando a própria Bíblia, né? Mostrando que é um personagem real. São histórias reais, não é uma história fictícia. De um servo que alcançou o testemunho, e eu coloquei ali Jó 1:8, do que Deus falou. Um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então, Jó é um homem sensacional, né? O próprio Deus falou disso, né? Então, Jó, ele experimentou muito sofrimento e dor, né? Jó, ele perdeu todas as suas posses, era um homem muito rico, perdeu os seus 10 filhos de maneira trágica. Ele foi atingido por uma doença dolorosa, né? Ele tem que se raspar com um caco de telha, ele ficava nas cinzas, sofreu muito, né? A Bíblia não fala do tempo, né? Mas disse que foram alguns meses, né? Cerca de 6 meses do sofrimento de Jó. Então sofreu bastante, meus irmãos. Tinha os seus amigos ali por perto, né? Tentando ajudar, mas às vezes ajudavam, às vezes não, com suas palavras. E Jó passou por toda essa experiência dolorosa. Mas no final, lá no final, capítulo 42, Jó, ele reconhece algo, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Né? Essa experiência com Jó nos mostra uma lição, né? Que esse sofrimento, né? Que às vezes está tudo bem, era um homem que servia a Deus, que o próprio Deus deu testemunho dele, né? Mas que passou por tudo isso, permissão de Deus, nós também podemos passar, né? Por permissão de Deus. E Jó agora deu testemunho aqui, que agora ele vê Deus, né? Uma história importante de como Deus ele age conosco. O terceiro item, os Salmos e Cantares de Salomão, ainda nos livros poéticos, aqui, né? Ainda nos livros poéticos. Salmos, em hebraico, significa louvor, e sinaliza que a mensagem principal no livro é o louvor, oração e adoração. Uma coleção de cânticos ou louvores. Então veja que extraordinária, né, essa preocupação de se ter esse livro conosco, porque mostra louvor, oração e adoração. Se quer aprender a orar, tem lá em Salmos. Se quer aprender a louvar, está lá em Salmos. Se quer aprender a adorar, está lá em Salmos. Então os Salmos nos mostra, nos ensina como fazer isso, né, e deve ser uma referência para nós, né, não inventar coisa nova, né, inventar maneiras de se adorar a Deus, mas já está revelado na sua palavra, devemos seguir a palavra de Deus. Como servir a Deus está ali, está muito claro para nós, né? Davi, em situações difíceis, escreveu salmos, né? Com as suas preocupações, escreveu salmos, com as suas dúvidas, escreveu salmos, com as suas certezas, escreveu salmos. E aí nós vemos ali como nos portar em uma oração, né? Em momentos difíceis. Né, vemos ali em Salmos. É um livro maravilhoso para nós. Também Salmos mostra Jesus, né, salmos messiânicos. É um livro maravilhoso. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor, e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesses aspectos, considera-se como verso-chave o Salmo 29:2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Dá a glória devida ao seu nome. É o que deve dar-se a Deus, nós temos que dar. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Né? Então veja aqui uma orientação, né, de como dar glórias a Deus e também uma instrução para adorar o Senhor, né, na beleza da sua santidade. Então vemos aí essa questão muito importante, né, muito importante com relação aos salmos, né? As pessoas deixam aberto o salmo lá, né, o 91, 23, aí não funciona, né? Tem que ler o salmo, né? Deixar ele lá até ficar com a página amarela,
não vai resolver a sua vida. Mas se você ler o Salmo e colocar em prática, vai resolver a sua vida, tá bom? Então a Bíblia não deve ser adorada e nem mistificada, né? Não tornar a Bíblia um símbolo místico, né? Nós devemos ler a Bíblia e colocá-la em prática, né? Porque é a palavra de Deus, adorar o Deus da Bíblia. Sobre Cantares de Salomão, o livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Então vejam, é algo que deve ser vivido no casamento, porque mostra o desenvolvimento de um relacionamento. É um poema sobre isso, o desenvolvimento do relacionamento, e é a lição para nós, né? Também, ele refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. Então está ali, né, lições para nós com relação ao relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e sua mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Né? Então veja aí a relação somente de homem e mulher, e um sendo do outro, né? Os dois sendo um do outro, é o versículo-chave de Salomão. E tem um ponto importante aqui, que teologicamente, esse amor é entendido como uma tipificação do caloroso relacionamento pessoal que Deus deseja ter com a sua noiva espiritual. Então veja, vou repetir. Teologicamente, esse amor é entendido como uma tipificação do caloroso relacionamento pessoal que Deus deseja ter com a sua noiva espiritual, a sua igreja, composta de todos os crentes redimidos que deram o seu coração a Ele. Então veja que algo muito belo, né? Então Deus quer ter um relacionamento caloroso com todos nós, né? E isso através da sua palavra e através da oração, né? Através da oração. Então Deus quer ter isso, e vemos isso, essa tipificação em Cantares de Salomão. A síntese do segundo tópico: os livros poéticos de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. O terceiro tópico, partindo para o nosso final, e aqui ele faz um resumo, uma síntese do que nós falamos já nesses livros, e trazendo uma junção um pouco melhor, né? Vamos ver agora uns pontos interessantes com relação a esses livros históricos e poéticos. Uma mensagem de soberania. A soberania indica o domínio de Deus sobre todas as coisas criadas: a terra, os céus, a vastidão do universo, os seres espirituais, os animais, os homens, e sobre todo o curso da história. Sobre todo o curso da história. Aí nós temos Salmos 24:1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, quer dizer, tudo, ela toda, plena. O mundo e os que nele habitam. Então tudo pertence a Deus. Deus é soberano. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, vamos ver agora aqui uns exemplos. Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. Então nós vamos vendo aqui os livros históricos que eu falei já, que traz a mensagem de Deus está em todo o curso da história. Né? E aqui vamos ver alguns pontos mostrando isso. Né? Então Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. E aí o feito, né, favoreceu a entrada na terra prometida. Deus levantou nações para punir rebeldia. Deus levantou. Não foi ao acaso. Deus levantou nações para punir rebeldia do seu povo. Ainda proveu o meio de escape. Então tudo está na mão de Deus. O povo pecou, Deus proveu lá que o povo fosse punido de alguma forma. Mas Deus também proveu o escape. Então tudo está nas mãos de Deus, a fim de evitar a extinção da nação eleita. E Israel teve muitas oportunidades de ser extinto. Muitas, mas até hoje não foi. Por quê? Porque Deus preserva. Né? Lá em Juízes, os cativeiros, né? E depois no decorrer da história também, ali no tempo de Jesus, né? No domínio dos romanos, e depois também outros vieram para tentar destruir. Temos o caso recente aí de Hitler, né? E o povo está aí, né? Firme e forte, né? Israel está aí. E se for estudar a história de Israel recente, vamos ver também grandes livramentos da parte de Deus, né, nessas questões bélicas. Romanos 9:29 é um texto interessante. Ele fala assim: como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós não teríamos
nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, se Deus não tivesse preservado descendência, seria como semelhante a Sodoma e a Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Sumiram, né? Não existe mais. Então, Deus preservou. Ele resgatou da Babilônia o remanescente, conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá, e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Então foi Deus que foi preservando na história. Então toda a história vemos a mão de Deus ali. Né? Por mais que você olhe a um ponto e fale assim, não, Deus permitiu o povo ser levado em cativeiro, não é possível. Né? Deus não poderia ter feito isso, o povo vai sumir. Mas não, Deus estava ali naquele negócio. Né? Não foi, assim, olhando aquele ponto parece muito estranho, mas olhando o contexto da história, vemos que Deus estava em tudo isso. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Então, os livros históricos nos mostram isso. Né? O segundo ponto, a mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria, fazendo menção aos livros poéticos, Provérbios 2 e 6. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus, Provérbios 3 e 5. Esses textos estão aqui. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então vem de Deus, vem de Deus. Quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais sábio você vai ser, mais conhecimento você vai ter, mais inteligente você vai ficar. Então precisamos ter comunhão com Deus. Foi Deus quem dá tudo isso. Confie no Senhor, Provérbios 3 e 5, de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então veja conselhos aqui do livro de Provérbios. Pontos importantes, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. E tudo isso daqui está nos livros poéticos, né? Andar retamente, Provérbios 2 e 7. Fugir da luz, não vamos ler esses textos aqui, porque são muitos, né? O nosso tempo não dá, mas os irmãos podem pegar e ir lendo esses textos aqui. Veja, texto sobre andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, né, já entra em Eclesiastes, né? Não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor, desfrutar do verdadeiro amor. Então os irmãos vejam conselhos, tudo isso subordinado à sabedoria divina. Né? Então a Bíblia mostra a sabedoria divina. E aí vem vindo os detalhes, né? Tudo isso aqui são detalhes para a nossa vida. Né? Tem muito mais, é que o espaço é curto, pequeno. Uma mensagem de sabedoria, no entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Não devem ser feitas de forma legalista, ou seja, só fazer por fazer para cumprir uma norma. Né? Não é isso. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Então, nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós temos condições de viver a palavra de Deus. Né? E aí a gente pode viver tudo o que passamos aqui de forma mais espontânea, que vem do coração, né? Não somente da mente. Né? Eu preciso cumprir, não é isso. Né? Viver de forma espontânea, de maneira que venha do coração. O terceiro ponto é uma mensagem de adoração, aqui fazendo referência aos Salmos. Né? Os Salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza. Né? Esse Salmo 116 e 3, olha o que ele fala: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então veja a forma como o salmista se expressa. Né? Veja, laços de morte me cercaram. Ele achou que ele ia morrer. Achou que ia morrer. Né? Ele falou, vou morrer. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Então ele estava tremendamente ali aflito, né? Fiquei aflito e triste. Então o Salmo traz esses sentimentos à tona, mostrando para nós. Né? E com certeza as pessoas, vocês já devem ter passado por momentos assim, né? Imagino que alguém já tenha passado por isso, e pode se identificar com isso daqui. Né? E a Bíblia nos mostra, né? Nos dá a direção. Força também mostra segurança e alegria. Então, contrastes, né? Está lá achando que vai morrer, também já está achando que está, né, vivendo coisas espetaculares. Salmo 118, 14. O Senhor é minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Eu vejo o contraste de sentimentos.
né? Sentimentos terríveis e sentimentos espetaculares, né? Então a Bíblia ela nos mostra tudo isso para nos... a gente se associa com isso daqui, né? A gente se identifica e a gente vai vendo a palavra de Deus e nos deixando ser orientados pela palavra de Deus. Também reflete o ideal divino da espiritualidade e adoração. Coloquei só essa frase pequena nesse slide porque é interessante. Reflete o ideal divino, né? É o que Deus quer com relação à espiritualidade e com relação à adoração. Como a ser espiritual? Está lá. Como adorar a Deus? Também está lá, né? Então Deus reflete isso para nós nesse livro maravilhoso. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida. O salmista descreveu a conduta por ele adotada. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra deve estar guardada dentro de nós, memorizada dentro de nós, para não pecar contra o Senhor. A síntese desse tópico, a gente já vai encerrando por aqui, né? Os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. Então veja que extraordinário, né? Eu tenho dito já algumas vezes, eu já dei algumas aulas dessa lição aqui, eu sempre digo que cada lição que passa a gente vai aprendendo a entender a Bíblia como livro, Bíblia, e passamos a ter um prazer maior na leitura e um estima maior com relação à Bíblia. A gente passa a valorizar mais o livro que temos em mãos, né? Então, nossa conclusão, meus irmãos, nessa lição que ela é panorâmica, né, como eu já disse, a experiência do povo de Deus na conquista e posse da Terra Prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário, né? Deve ser colocada em prática. Essa mensagem alegra nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Meus irmãos, então é essa a nossa lição, né? Espero que tenha clareado um pouco mais a sua mente, né, com relação aos textos bíblicos. E como eu falei no início, né, essa visão panorâmica, né, nos traz uma visão mais macro, né, da Bíblia, e quando a gente for ler agora os textos, a gente passa a ter um entendimento um pouco melhor, né, partindo do contexto para o texto, tendo um entendimento melhor, também passando a admirar mais a Bíblia, né, porque Deus deixou para nós, Deus preservou para nós, como nós vimos na lição passada também, preservou para nós temos um livro maravilhoso. Precisamos admirar cada vez mais a palavra de Deus e ler cada vez mais a palavra de Deus, porque para nós ela é saúde e um bom remédio, né, como nós lemos aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos encerrar essa transmissão. E logo após vamos fechar esse link e disponibilizar um novo link para os irmãos, para a transmissão da Ceia do Senhor. Tá bom? Então os irmãos fiquem aí, encerrando esse link aqui, já vai ter um novo link já preparado para os irmãos acessarem a Ceia do Senhor, para podermos servir ao Senhor na ceia, né? Participar desse culto tão célebre e tão especial para nós. Deus abençoe em nome de Jesus. Vou fazer uma oração para encerrar. Já estaremos encerrando esse link. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos em nome de Jesus por essa oportunidade, pela palavra aqui exposta, que podemos ouvir e entender da mensagem do Senhor. Que essa palavra possa achar guarida em nossos corações, e possamos cada vez mais, meu Deus amado, encontrar guarida na palavra do Senhor, entendê-la e praticá-la, que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que possamos guardar em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Pai amado, nos abençoe, nos guarda, teus servos que assistiram essa aula, que você possa abençoar e guardar todos os dias. Fique conosco, nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.